Depois de muito hype, o mega crossover da CW finalmente chegou. Com o iminente avanço do Anti-Monitor, que pretende destruir o seu universo e remoldá-lo a partir da antimatéria para controlá-lo ao seu bel prazer, o Monitor envia a Precursora para reunir os maiores heróis da Terra e evitar a crise. Mas para isso acontecer, quem vive, quem morre e será que eles vão conseguir? Shazukara! Antes de começar essa nossa análise com spoilers, eu queria falar algumas coisinhas pra vocês. Primeiro, eu sei que a gente tá bem atrasado com as análises de Mandaloriano e X-Men, mas isso tá acontecendo por um monte de questões. Primeiro a CCXP, depois eu fiquei doente e agora eu tô entrando de férias. Sim, vai ser um mês sem essas análises, mas eu prometo que assim que eu voltar, eu vou dar um jeito da gente fazer uma mega maratona ou fazer um vídeo gigante pra gente esclarecer tudo o que tá acontecendo e a gente vai colocar todo esse conteúdo em dia. Aliás, eu vou ficar de férias aqui do canal, mas lá no meu Instagram vou continuar produzindo conteúdo. Então me segue lá no @maidanalh, porque pode ser que eu dê um jeito da gente continuar conversando sobre X-Men e sobre Mandaloriano por lá. Mas vocês podem ficar tranquilos porque a equipe da Legião dos Heróis vai assumir o canal enquanto eu estiver de férias, então vocês vão ficar em boas mãos. Dito isso, eu preciso começar esse vídeo falando que eu não sou o maior consumidor das séries da CW. Eu acho que esse formato novela com muitos episódios, muitas temporadas, muitos personagens, vários núcleos em cena, não me agrada tanto. E é um formato que começou lá atrás com Smallville, que eu adorava. Mas acho que de alguns anos pra cá, isso não funciona mais comigo e é justamente por isso que eu não falo tanto das séries da CW aqui no canal. Porque eu acho que não é algo que é voltado pra mim, não é algo que eu consumiria, então não faz sentido eu assistir isso e fazer vídeo só pra falar mal. Mas a Crise nas Infinitas Terras fez tanto barulho e foi vendida de uma maneira que a gente enxerga não só como algo para quem acompanha o Arrowverse, para quem acompanha as séries da CW, mas sim para quem é fã da DC Comics. Então eu me vi praticamente obrigado a assistir Crise nas Infinitas Terras e não me arrependi nem um pouco. E eu acho importante citar esse fato até para esclarecer que mesmo quem não acompanha o Arrowverse vai conseguir entender o que tá acontecendo no crossover. Obviamente existem personagens, tramas e situações que só quem assistiu a todas as produções vai conseguir entender. Mas o escopo geral conversa com qualquer um, inclusive com quem nunca assistiu nada das séries da CW. Claro que se você tiver um amigo aí do lado para dizer, essa parte aí quer dizer isso aqui, com certeza vai ficar mais fácil. Mas se não tem ninguém para esclarecer as suas dúvidas, eu tô aqui para te ajudar. O primeiro episódio desse mega crossover aconteceu na série da Supergirl, em que nós temos o Monitor falando sobre a origem dos universos, dos multiversos, da vida e dos próprios heróis. O legal é que essa sequência se parece muito com a introdução da Crise nas Infinitas Terras nos quadrinhos, em que o Monitor fala basicamente esse mesmo texto para introduzir os leitores à trama. E mais legal ainda é a sequência onde nós vemos as diferentes terras sendo destruídas pelas ondas de antimatéria do vilão. A primeira delas é a Terra 89, uma referência ao ano de 1989, quando o Batman do Tim Burton chegou aos cinemas. Então sim, a presença do jornalista Alexander Knox e a trilha sonora confirmam que aquela é a realidade do filme Batman e o primeiro multiverso a ser destruído na crise. Em seguida, nós presenciamos a destruição da Terra 9, a realidade da série dos Titãs do DC Universe. A gente tem que se lembrar que Titãs se passa em um universo à parte de Patrulha do Destino e a gente não sabe exatamente onde se encaixa Monstro do Pântano. Mas fica claro que aquela Patrulha do Destino que apareceu na série dos Titãs na primeira temporada não é a mesma da série da Patrulha do Destino, primeiro porque o chefe é interpretado por outro ator, a gente não tem nenhuma menção ao Mutano na série da Patrulha do Destino, e no quarto episódio da Patrulha, o Cyborg introduz pra gente o conceito de multiversos. Então meio que são realidades bem parecidas, mas não são a mesma. Só que mesmo assim, mesmo com a Terra dos Titãs sendo destruídas, isso não quer dizer que a série foi cancelada e a gente nunca mais vai ver esses personagens. Até porque a terceira temporada de Titãs já tá confirmada e eu acho que isso é uma informação bem segura. Então o que aconteceu aqui deve ter sido só uma homenagem, só uma brincadeira pra agradar os fãs. Nos quadrinhos, a ideia da Crise
Crise nas Infinitas Terras era justamente eliminar outros universos paralelos, outros multiversos, porque os leitores estavam ficando confusos. Existia o Superman da Terra 1, da Terra Prime, da Terra 2, da Terra S, da Terra X? Qual era o Superman de verdade? Qual revista falava de qual Superman? Então a ideia da Crise era eliminar essas outras terras para que existisse apenas um personagem, para que existisse apenas um Superman, apenas um Arqueiro Verde, apenas um Batman, para acabar com a confusão na cabeça dos leitores antigos e até se tornar algo mais amigável para novos leitores. Só que nas séries, a Crise não tem esse objetivo, é simplesmente um mega crossover. Então a gente não precisa achar que agora eles estão eliminando todas essas outras terras e tudo vai fazer parte do Arrowverse. Não é isso que tá acontecendo. Então se você ficou um pouco preocupado com o DC Universe, não é isso que tá acontecendo, pelo menos agora. Depois disso, nós também vemos a destruição da Terra X com a aparição do Ray, que inclusive foi apresentado no crossover Crise na Terra X. E por último, a Terra 66, mais uma vez fazendo referência à data, já que 1966 foi o ano em que estreou a série do Batman do Adam West. Inclusive, esse ser maravilhoso que proclama Santo Céu Escarlate da Morte é ninguém menos que Burt Ward, que interpretou o Robin na série. E é nessa porrada de nostalgia e homenagem que tem início a Crise nas Infinitas Terras da CW. Eu achei bem golpe baixo brincar com os nossos sentimentos assim, mas foi uma introdução sensacional. Como esse é um episódio da Supergirl, a história começa na Terra 38, lar da Kara Danvers, que depois de evitar que o dragão Spike destruísse National City, presencia a onda de antimatéria destruindo Argo City, onde o Superman da série estava vivendo ao lado da Lois Lane. Inclusive, depois que eles recebem o alerta da Supergirl de que Argo City vai ser destruída, eles enviam o seu filho Jonathan em uma cápsula para viajar através do multiverso e conseguir sobreviver. Basicamente a mesma coisa que aconteceu com o Superman e com a Supergirl. Vale lembrar que o Superman tá sem poderes ali porque, como eles mesmos esclarecem no episódio, Argo City é iluminada pelo Sol Vermelho de Krypton, e é justamente a luz do Sol Amarelo que dá os poderes aos kryptonianos. Então ninguém ali tem poderes. Mesmo assim, como a gente descobre mais tarde, a precursora apareceu momentos antes de Argo City ser destruída e salvou Superman e Lois. Um detalhe muito legal é que o diálogo ali entre a Lois e o Clark é uma homenagem à fala do Marlon Brando no filme do Superman do Richard Donner. E outro detalhe muito interessante é que nos quadrinhos nossos heróis vão parar em um universo alternativo onde o Lex Luthor é o único herói da Terra. Como o seu universo também está prestes a ser destruído pela antimatéria, ele faz basicamente a mesma coisa que a gente viu Lois e Clark fazendo aqui. Envia o seu filho, Lex Luthor Jr., em uma cápsula para sobreviver ao multiverso. Acontece que o Alexander Jr. se torna um ser único, com propriedades de matéria e antimatéria, e é um personagem chave na crise dos quadrinhos. Eu não sei se o Jonathan vai desempenhar esse mesmo papel que o Lex Jr. teve nos quadrinhos, mas acho que em algum momento ele vai ganhar mais importância sim, seja aqui na Crise nas Infinitas Terras ou até mesmo na série spin-off de Lois e Clark. Enfim, esse episódio serviu como uma grande introdução para a crise, introdução de novos personagens, ou pelo menos novas identidades para personagens que a gente já conhecia, e para mostrar o poder imensurável do Anti-Monitor, que mesmo sem aparecer já provocou mais destruição do que qualquer outro vilão do Arrowverse. Mas é claro que o principal objetivo desse episódio foi reunir o time que vai bater de frente com o Anti-Monitor. E foi muito legal ver a Layla se apresentando como a precursora e reunindo os heróis, porque é basicamente isso que acontece nos quadrinhos também. Outra coisa legal é que por mais que esse seja um mega crossover e a gente esteja dentro da série da Supergirl, quando cada um dos núcleos aparece, parece que a gente tá vendo a série deles. Então quando nós encontramos o Oliver e a Mia, parece um episódio de Arrow. Quando a Cage tá patrulhando as ruas de Gotham, parece um episódio de Batwoman. E a hora que Ray Palmer e Sarah Lance estão participando de um jogo de trivia é total Lendas do Amanhã, com toda a galhofa que a gente sempre tem em Lendas e que faz ser a série que eu mais gosto no Arrowverse, justamente por não se levar a sério. Inclusive, a brincadeira que eles fazem ali sobre eles terem alterado a história da música, alterado qual foi a última e a primeira canção da Janis Joplin, remete à quarta temporada, quando eles viajam justamente para Woodstock. Então, no que se propõe, e pelo menos nesses episódios iniciais, a crise tá cumprindo o que promete. A crise tá cumprindo o que promete muito bem. A torre quântica que os heróis protegem na Terra 38 e evita o avanço das ondas de antimatéria saiu diretamente dos quadrinhos
quadrinhos. A amizade entre Batwoman e Supergirl adapta o que acontece nos quadrinhos, que tem uma amizade muito forte entre a Batgirl e a Supergirl, então tudo funciona muito bem. A gente teve esses momentos pra quem é fã dos quadrinhos e é claro que também teve os momentos pra quem é fã justamente do Arrowverse. Então a conversa entre a Supergirl e o Superman, falando sobre como Krypton vai continuar vivendo nas ações deles, é aquele drama cara de CW, mas quem gosta das séries quer ver justamente isso. Aquele momento na Terra 16 também, que nós vemos o Oliver meio amargurado, meio Cavaleiro das Trevas, também faz muito sentido dentro do Arrowverse. Gostei muito da participação da Lena, sou fã da Kate McGrath desde que ela interpretou a Morgana na série do Merlin, mas é claro que o ápice do episódio foi a luta entre os nossos heróis e os Guerreiros das Sombras, o exército do Anti-Monitor e que também existe nos quadrinhos. Inclusive, nesse momento, a gente tem um plano bem mais diferentão, que a câmera fica circundando os personagens enquanto eles lutam e que é muito legal de ver. Mas é claro que isso culminaria no sacrifício do Oliver para salvar as vidas de Kate e Barry, já que eles têm papéis muito maiores nessa crise. E conhecendo a crise dos quadrinhos, é realmente imprescindível que eles estejam vivos, já que depois eles... Bom, depois a gente fala disso. Foi um momento realmente emocionante, mas que deixa a gente com aquela dúvida. Será que realmente vai ser o fim do personagem? E por mais que o Oliver tenha conseguido tempo para salvar um bom número de pessoas, ainda assim, a Terra 38 foi destruída. E mais um destaque aqui pro Wells, que retorna como Pária, mais um personagem trazido diretamente dos quadrinhos e que é basicamente um espectador do fim, sendo amaldiçoado pelo Anti-Monitor para sempre estar presente quando uma tragédia vai acontecer. É justamente por isso que ele aparece do nada ali, porque essa é a maldição dele. Sempre que o universo vai ser destruído pela antimatéria, sempre que a consequência dos atos do Anti-Monitor vão ser vistas, ele tá lá pra presenciar. Gostei muito desse primeiro episódio da crise, mas acho que as coisas deslancharam de vez em Batwoman, o segundo episódio do crossover. Depois de um brinde interrompido em homenagem ao Oliver, a precursora vai até a Terra 74 recrutar o Onda Térmica. E nós temos mais uma grata surpresa ao ouvir a voz de Wentworth Miller, o Capitão Frio, como a inteligência artificial da nave. De volta à base do Monitor, nossos heróis são introduzidos ao conceito dos Paragons, 7 heróis que devem estar unidos para conseguir derrotar o Anti-Monitor. Alguns deles já estão presentes, outros ainda têm que ser revelados e recrutados. E assim começam as incursões dos nossos heróis às outras terras. Um conceito muito legal e é por isso que eu digo que foi nesse episódio que pra mim a série deslanchou de vez, o crossover deslanchou de vez, porque é muito legal ver os personagens viajando entre as diferentes dimensões e não só presenciar as diferentes terras sendo destruídas. Além disso, foi graças a essa situação que nós fomos introduzidos ao Batman do Kevin Conroy. Certamente o maior nome na história do Cavaleiro das Trevas, responsável por dar a voz ao personagem em diversas animações. Ele vive o Batman da Terra 99, que é mais uma homenagem pra data e dessa vez pra Batman do futuro, que foi lançado em 1999. Eu entendo aqui que muita gente ficou decepcionada porque queria ter visto o Batman do Conroy como um aliado, lutando ao lado dos heróis e não sendo retratado como um vilão e morrendo logo na sua primeira participação. Mas eu vejo esse Batman do Conroy como uma evolução natural do personagem e, é claro, de uma realidade alternativa. O Batman tem um código de conduta de não matar, mas ele é um personagem com uma origem conturbada, ele tem um trauma muito grande e ele age de maneira muito extrema. Então não é difícil você imaginar o Batman passando por uma situação ainda mais traumatizante, sendo obrigado a matar pela primeira vez e daí deslancha a se tornar um vilão. Sendo que, é claro, na cabeça dele ele tá fazendo justiça e é só um grande herói. Fora que a gente tem que se lembrar, essa é uma versão alternativa do personagem interpretada por um ator convidado. Por mais que a gente queira mais destaque pro Conroy, essa não é a ideia da crise. Então eu achei muito interessante ele ser usado como esse artifício, inclusive, para que a gente descubra que a Batwoman é a Paragon da coragem. Mas o Kevin não foi a única homenagem desse episódio. O que nós ansiávamos há anos por ver finalmente aconteceu quando Tom Welling e Erica Durance retornaram nos seus papéis de Clark e Lois Lane na Terra 167, em homenagem ao ano de 1967, quando nasceu Al Gough, o criador de Smallville.
Mais uma vez, eu entendo a frustração de quem queria ter visto o Tom finalmente usando o uniforme do Superman e usando os seus poderes, só que, de novo, não é essa a intenção da crise e não foi essa a intenção da homenagem. Inclusive, foi um pedido do próprio Tom que ele não usasse o uniforme para aparecer na crise. O Clark dessa realidade já se aposentou. Ele abriu mão dos seus poderes para conseguir levar uma vida normal ao lado da Lois. Basicamente a mesma coisa que acontece na trama do que aconteceu ao Homem de Aço, a aclamada história do Alan Moore. E eu acho que isso faz total sentido com Smallville. É claro que eu também queria ter visto o Tom usando seus poderes, usando o uniforme. Acho que seria incrível se ele fosse a versão do Superman do Reino do Amanhã, mas consegui encarar essa cena como um grande fechamento para o que foi todo o arco de Smallville. Foi mostrado ali, a gente vê umas manchetes, então ele já foi um herói, ele teve a sua fase de Superman, mas o que a gente tá vendo aqui é o pós tudo isso, é um encerramento para Smallville que eu consegui encarar com um sorriso no rosto. Eu fiquei muito feliz com o que vi. Sem contar que a interação dele com o Lex foi muito interessante pra gente desenvolver o Luthor. A gente vê como ele tem um foco completamente distorcido, porque a partir do momento que o Clark diz que não tem mais poderes, ele perde o interesse em confrontar o herói. E naquela hora que ele conversa ali, como assim você abriu mão dos seus poderes, você abriu mão de ser basicamente um deus, a gente percebe como o Lex tem essa birra com o Superman, justamente porque ele não tem esses poderes, porque ele queria ser o que o Superman é. Diferente do que aconteceu na Terra 74, onde nós temos o icônico painel da morte do Superman sendo recriado em um telão. E por que Terra 74? Porque esse painel da morte do Superman foi mostrado na HQ Superman 74. A CW mandou bem demais nessas referências aí. Inclusive quando conhecemos a Terra 96, que remete ao ano de 1996, quando a HQ Reino do Amanhã foi lançada. E aqui nós temos a redenção de Brandon Routh como Homem de Aço, e me desculpem o linguajar, mas que homão de aço da porra. Eu acho que essa foi uma das melhores representações que a gente já teve do personagem, e eu não tô falando só do Arrowverse, mas tô falando também dos cinemas. Desculpa aí, Cavilzão, mas esse Brandon Routh, esse Superman do Brandon Routh, é a continuação do Superman do Christopher Reeve. O próprio filme Superman o Retorno pode não ter funcionado muito bem pro público geral, eu amo esse filme, mas ele é a sucessão espiritual do clássico do Richard Donner. E o legal é que só de você olhar para esse Superman, o jeito que ele se comporta, até mesmo o Clark dele, você consegue sentir aquelas mesmas mensagens do Superman clássico, você consegue sentir um ideal de bondade, de justiça, de verdade, que é justamente o Paragon que esse Superman representa. Por mais que ele tenha sido controlado pelo Lex Luthor e lutado contra o Superman do Tyler em uma sequência muito legal. E aqui, pela primeira vez, eu vou comentar dos efeitos especiais, mas não para reclamar, porque isso é uma série da CW, não deixa de ser, é um mega crossover, né? É um episódio especial em que eles investem ainda mais, mas ainda assim é uma produção da CW com orçamento limitado, nem de longe se aproxima de grandes produções de Hollywood ou mesmo séries mais bem produzidas como da HBO, da Amazon. Então, dentro das suas limitações, eu acho que o episódio conseguiu se sair muito bem em tudo que foi mostrado. Claro que tem alguns momentos ali, alguns deslizes que você percebe, caramba, mas isso tá muito falso, isso aqui é um bonecão, todo esse cenário aqui foi recriado, não existe. Você consegue sentir essas coisas, mas eu acho que nada disso te tira completamente da história. Acho que em alguns episódios do Arrowverse, sim, acontecem alguns momentos em que você olha e fala, cara, eu não vou nem continuar assistindo isso aí, porque virou galhofa demais. Mas no crossover eu não senti isso em nenhum momento. Enquanto isso, nós também temos as participações sensacionais. Primeiro, do Constantine, que leva o corpo do Oliver a uma terra alternativa onde os Poços de Lázaro ainda existe, e lá a gente acaba conhecendo uma versão alternativa do Jonah Hex, que não tem a cicatriz no rosto. Quer dizer, não tinha, porque a Mia deu um jeito de providenciar isso. Para completar esse episódio, os personagens se reencontram na base do Anti-Monitor, onde a gente tem um momento estranho ali entre Supergirl e Batwoman, quando nós descobrimos que a Kate tá com um fragmento de Kryptonita que era do Batman, e aí fica a gente pensando, pra que ela tá com esse fragmento aí? O que tá acontecendo? Gera uma situação estranha e um encontro entre a Precursora e o Anti-Monitor, remetendo a mais um momento que acontece nos quadrinhos quando a Precursora trai os heróis e se alia ao vilão.
mesmo que inconscientemente. Como eu falei, eu adorei o primeiro episódio, mas foi no segundo que Crise nas Infinitas Terras me ganhou de vez e preparou terreno pro terceiro episódio, que encerrou essa primeira parte do crossover de maneira magnífica em The Flash. E aí, meu amigo, foi o episódio pra deixar a gente com o coração na garganta. Ele já começou com uma cena da caçadora da série Birds of Prey, que no Brasil a série foi chamada de Mulher Gato, correndo sobre os prédios de Nova Gotham para presenciar sua terra sendo destruída. Com certeza a homenagem mais inesperada desse crossover. Depois disso, o restante do time Flash se une à equipe e descobre a localização dos últimos Paragons. Eles partem para a missão de recrutá-los, mas não antes do Cisco recuperar os seus poderes e voltar a ser o Vibro. E eu não entendo como um cara que chama Vibro tem a pachorra de querer zoar o nome Anti-Monitor, mas beleza. Depois de uma sequência em que o Nash explica como se tornou o Pária, temos um dos momentos mais emocionantes de todo o crossover, que é o reencontro entre o Flash e o Flash da Terra 90, que é o Flash da série dos anos 90. O Pária traz ninguém menos que o Raio Negro pro local pouco antes da sua Terra ser destruída, eu nem sabia que ele podia fazer isso, e o herói ganha tempo com um canhão de antimatéria enquanto os dois Flashes discutem quem vai se sacrificar para salvar a Terra 1, a última Terra restante. É quando o Flash 90 rouba a velocidade do Flash 1 e se sacrifica para destruir o canhão de antimatéria, assim como acontece nos quadrinhos. E o legal é que a sua última lembrança foi a do episódio do casamento entre o Barry Allen e a Tina McGee, o interesse amoroso do herói na série dos anos 90. Sério, que momento emocionante e poderosíssimo. Eu acho engraçado notar como esses personagens que remetem aos clássicos, como o Superman do Brandon Routh e o Flash do John Wesley Shipp, parece que eles carregam mensagens mais poderosas. Eu não sei porquê, mas eu sinto que os heróis de antigamente eram mais heróicos. É claro, essas novas séries têm inclusive abordagens mais diferentes, ela humaniza mais os heróis justamente para que o público consiga ter uma identificação maior com eles. Eu entendo isso e também acho uma escolha muito legal, mas eu gosto muito desses heróis antigos, esses heróis mais clássicos, principalmente da DC Comics, que sempre tratou os seus personagens como um panteão de deuses. Então, de fato, eles transmitem essas sensações mais altivas, eles emanam bondade e eles carregam mensagens mais emocionantes. Ainda que o momento entre a Iris e o Barry também tenha sido muito emocionante. E por falar nela, a parte da equipe foi até Ivy Town recrutar ninguém menos que Ryan Choi, que nos quadrinhos é aprendiz do Ryan Palmer e também assume a identidade de Electron. Ele é o Paragon da humanidade, mas só se une à equipe depois do discurso da Iris sobre o quanto é importante você ter uma missão, você ter algo em que acreditar e sempre ter alguém para quem voltar. Um discurso que foi feito a ela pelo próprio Barry no começo do episódio, mas que a gente só descobre mais tarde. O legal é que a filha do Ryan se chama Simone, uma homenagem ao criador do personagem, Gail Simone, que reagiu de maneira bem legal à citação do seu nome no Twitter, inclusive fazendo uma referência ao Mandaloriano, ao dizer que o Choi agora deveria andar com um berço flutuante com a bebê Simone atrás dele o tempo todo. Agora, seguindo aos eventos do episódio anterior, é claro que o Oliver não poderia simplesmente voltar como o herói que a gente conhece. Ele retorna basicamente como uma casca sem alma e nossos heróis precisam trazer a alma do Oliver de volta para que ele não se torne mais um inimigo em meio a essa confusão toda. Para isso, o Constantine pede ajuda de ninguém menos que Lucifer Morningstar da Terra 666, não podia ser outra, né? Em mais uma aparição muito legal. Cara, como esses personagens vão se encaixando de maneira tão perfeita que a gente fica pensando, podia ser sempre assim. De qualquer forma, os nossos heróis vão até o purgatório tentar resgatar a alma do Oliver e por mais que eles consigam fazer ele se lembrar de quem realmente é, no final das contas o Oliver decide não voltar com a equipe, já que ele recebe uma missão maior de ninguém menos que o Espectro. Ou seja, o Arqueiro pode não ter se reunido com a equipe agora, mas com certeza ele vai ter uma grande participação no final de toda essa história. Eu acho inclusive que eles
podem fazer essa adaptação do que acontece nos quadrinhos, sendo que lá no final da Crise nas Infinitas Terras, nos quadrinhos, o Flash se sacrifica para evitar que o Anti-Monitor destrua todos os multiversos. Basicamente o que a gente já viu o Flash da Terra 90 fazendo aqui para destruir o canhão de antimatéria, mas eu acho que lá no final a gente vai ter um novo sacrifício do Oliver, e dessa vez ele não retorna mesmo, mas ele consegue salvar toda a existência. Na conclusão desse episódio, nós entendemos que a Kate manteve aquela Kryptonita caso ela precisasse confrontar a Supergirl, mas chegou um momento ali em que isso quase aconteceu, e elas meio que, eu confio em você completamente agora, então toma, pode ficar com essa Kryptonita, e a Kara em contrapartida diz, não, fica com ela, vai que algum dia você precisa. Basicamente o que acontece entre Superman e Batman. Só que pra deixar a gente morrendo de ansiedade, o Anti-Monitor revela que tá controlando a Precursora e destrói não só a Terra 1, mas também a base do Monitor, obrigando o Pária a levar os nossos heróis, os Paragons remanescentes, para um lugar bem conhecido dos fãs de Lendas do Amanhã, uma base fora do espaço e do tempo que foi apresentada na primeira temporada da série, quando as lendas tiveram que enfrentar os Mestres do Tempo. Acontece que o Lex Luthor conseguiu alterar o livro do destino e ele se autoproclamou o Paragon da Verdade, quem diria, substituindo justamente o Superman do Brandon Routh. E agora eu não faço ideia do que pode acontecer. Primeiro, como é fácil alterar o destino, né? Parece que ele basicamente só rasurou o livro ali, mas com isso já se tornou o Paragon da Verdade. E segundo, que a gente teve um momento muito bacana ali do Superman nos braços da Supergirl, remetendo ao icônico momento que acontece nas HQs, mas que é justamente o contrário, a morte da Supergirl e ela nos braços do Superman. Enfim, como alguém que não acompanha as séries da CW, eu fiquei extremamente feliz com Crise nas Infinitas Terras. É claro que os efeitos, os dramas, até algumas questões ali de andamento de ritmo são mais perceptíveis para quem não está acostumado a consumir essas séries do Arrowverso, mas no geral é uma grande homenagem para todo fã da DC Comics, sim. Eu consigo entender que alguns personagens que eu queria ver muito mais não vão ter tanto destaque quanto o elenco principal. Afinal de contas, essa é uma série do Arrowverse e no final do dia são eles que vão salvar o multiverso. Mas essas homenagens, esses pequenos detalhes, easter eggs, têm os nomes dos repórteres realmente do Planeta Diário dos quadrinhos naquela parede do Clark, o modo como o Pária foi adaptado, o modo como vários elementos dos quadrinhos conseguiram ser adaptados para esse crossover da série de alguma maneira. Tudo isso me deixa muito feliz. Eu consigo relevar qualquer erro que essa produção possa ter e simplesmente aproveitar uma boa história como fã da DC Comics. Tô muito ansioso para a conclusão dessa saga em janeiro. Só lá em janeiro a gente vai ter os 2 últimos episódios e confesso que esse crossover me fez repensar. Será que vale a pena dar mais uma chance pro Arrowverso? Será? Enfim, com certeza deixei um monte de coisa de fora, até porque a cada cena a gente tinha 1 milhão de referências, mas comenta aí embaixo qual foi o seu momento favorito e o que você tá achando do crossover Crise nas Infinitas Terras. Aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. E agora eu tô de férias, moleque. E mais legal ainda é férias onde nós vemos as... Falei muita coisa e me perdi. Acabei inventando coisa. Ai, mordi a língua. Aê! E agora eu tô de crise. E agora eu tô de férias nas Infinitas Terras.